Bom dia a todos. Meu nome é Henrique Repp, sou aluno de doutorado da UFPR e vou apresentar o trabalho Um algoritmo quântico para um problema de distância estatística, desenvolvido em conjunto com meus orientadores Murilo da Silva e Leandro Zatesco. Para contextualizar o problema de distância estatística, gostaria antes de mencionar, sem entrar nos detalhes técnicos das definições, as classes de complexidade relacionadas com o problema, inclusive a classe de problemas que podem ser resolvidos com computação quântica. Nesse diagrama apresentamos as classes trabalhadas e as setas representam a inclusão. P é a classe dos problemas que podem ser resolvidos por algoritmo determinístico polinomial. BPP é a classe dos problemas que podem ser resolvidos por algoritmo probabilístico polinomial com probabilidade de erro arbitrariamente pequena. Podemos considerar BPP como a classe dos problemas tratáveis para a computação clássica. BQP é a classe dos problemas que podem ser resolvidos por algoritmo quântico polinomial com probabilidade de erro arbitrariamente pequena. Podemos considerar BQP como a classe dos problemas tratáveis para a computação quântica. NP é a classe dos problemas cujas instâncias positivas podem ser verificadas de modo eficiente. Ou seja, se a instância é positiva, existe uma prova ou certificado de tamanho polinomial que pode ser verificada por algoritmo determinístico polinomial. Se a instância for negativa, qualquer prova é rejeitada pelo verificador. Esse procedimento também pode ser visto como uma interação entre um provador com poderes de computação ilimitados e um verificador, um algoritmo determinístico polinomial. PSpace é a classe dos problemas que podem ser resolvidos por algoritmo determinístico em espaço polinomial. EXP é a classe dos problemas que podem ser resolvidos por algoritmo determinístico em tempo exponencial. Quanto à relação entre essas classes, sabemos que P está restritamente contido em EXP. Contudo, ainda não foi provado que P é diferente de PSpace. Se P for igual a PSpace, todas as classes entre P e PSpace colapsam em uma só classe. Mas conjectura-se que a maioria dessas inclusões são próprias. Em particular, conjectura-se que P é diferente de NP, NP é diferente de PSpace e PSpace é diferente de EXP. Classes de prova interativa. Podemos generalizar de dois modos a interação entre provador e verificador. Primeiro, usando como verificador o algoritmo probabilístico polinomial. Depois, permitindo que o provador e verificador façam mais rodadas e troca de mensagens. Para todos os protocolos de prova a seguir, entendemos que para as instâncias positivas do problema, existe uma prova que o verificador aceita com probabilidade grande, e para as instâncias negativas, qualquer prova tem probabilidade grande de ser rejeitada. E P1, também conhecido como Merlin-Arthur, é a classe de problemas que admitem protocolo de prova interativa com uma mensagem do provador para o verificador, um algoritmo probabilístico. E P2, também conhecido como Arthur-Melin, é a classe de problemas que admitem protocolo de prova interativa com duas mensagens. A primeira do verificador probabilístico polinomial para o provador e a segunda do provador para o verificador. E P, que também é igual a PSpace, é a classe de problemas que admitem protocolo de prova interativa com um número polinomial de mensagens entre o verificador probabilístico polinomial e provador. Quando o verificador é um algoritmo quântico polinomial e as mensagens são estados quânticos, temos as classes análogas. QIP1, também conhecido como Merlin-Arthur quântico, é a classe de problemas que admitem protocolo de prova interativa quântica com uma mensagem. QMA é a classe dos problemas complementares de QMA. QIP2 é a classe de problemas que admitem protocolo de prova interativa quântica com duas mensagens. QIP2 é o complemento de QIP2. QIP, que também é igual a PSpace, é a classe de problemas que admitem protocolo de prova interativa quântica
com o número polinomial de mensagens trocadas entre o provador e o verificador, que é equivalente à prova interativa quântica com só 3 mensagens. Classes de conhecimento zero. A classe SZK é a classe dos problemas que admitem protocolo de prova interativa de conhecimento zero estatístico. Isto é, o verificador, um algoritmo clássico probabilístico, é convencido da instância positiva sem aprender nada mais, a menos de um erro estatístico. E SZK é o análogo quântico da classe SZK. NISZK, ou conhecimento zero estatístico não interativo, é a classe dos problemas que admitem protocolo interativo de conhecimento zero estatístico em que o provador e verificador clássico compartilham uma string de bits aleatórios e ocorre a troca de apenas uma mensagem do provador para o verificador. Apesar de não ter sido ainda provado que SZK está em NP, conjectura-se que os problemas de SZK sejam problemas NP intermediário, isto é, suspeita-se que SZK está contido em NP, mas não em NP completo. Além disso, conjectura-se que SZK está contido em NP intersecção co-NP. Um ponto importante é que diversos problemas candidatos a NP intermediário, como o problema da faturação e do logaritmo discreto, ambos resolvidos pelo algoritmo de Shor, estão em BQP. Agora, se SZK está contido em CoNP, então NISZK está contido em CoQMA. No momento, estamos estudando a relação entre NISZK e CoQMA. Mais especificamente, estamos estudando se um problema completo para NISZK, ou de distância estatística, admitem protocolo de prova interativa CoQMA. Um primeiro passo possível é verificar quais problemas em NISZK podem ser resolvidos sem a necessidade de um provador, ou seja, problemas em NISZK que estão em BQP. Nesse trabalho, veremos um problema mais restrito de distância estatística que está em NISZK e em BQP, mas que não acreditamos estar em BPP. Problemas em NISZK. Para NISZK, temos dois problemas completos: distância estatística para distribuição uniforme e aproximação de entropia. Outros problemas contidos em NISZK são reconhecimento de grafos rígidos, número de fatores primos e não resíduo quadrático. Um problema completo para NISZK, o problema de distância estatística para distribuição uniforme, é definido da seguinte forma. Dados um circuito booleano C de tamanho polinomial em n com n bits de saída, sendo x a distribuição de probabilidade da saída de C, decidir entre instância positiva, a distância estatística entre a distribuição x e a distribuição uniforme, U, é menor que 1 sobre n. E a instância negativa, a distância entre x, a distribuição x e a distribuição uniforme, U, é maior que 1 menos 1 sobre n. Prometido que vale um dos casos. Notem que esse problema não é um problema de decisão, é um problema de promessa. Não vamos entrar em detalhes, mas os problemas de promessa generalizam os problemas de decisão. É bem comum lidar com problemas de promessa para essas classes. Quando estou falando de distribuição de probabilidade de saída do circuito C, o que eu quero dizer é, por exemplo, aqui eu tenho um circuito de 2 bits. Para todas as entradas possíveis, eu obtenho as saídas 10, 00, 01, 11. E vemos que cada string na saída tem probabilidade de 1/4 para ocorrer, de modo que essa é a distribuição uniforme. No segundo exemplo, a string 00 ocorre com probabilidade meio, 01 com probabilidade 1/4, a string 10
com probabilidade 0, string 11 ou 11 com probabilidade 1/4. A distância estatística entre essas duas distribuições é igual a 1/4. Podemos agora ver uma restrição do problema SDU que chamamos de distância estatística entre distribuição biparticionada e distribuição uniforme. Dado um circuito booleano C de tamanho polinomial em n com n bits de saída, tal que para qualquer string x dentre as 2an sobre duas primeiras, na ordem lexicográfica, e qualquer string y dentre as 2an sobre duas últimas, a probabilidade de ocorrer x é maior ou igual à probabilidade de ocorrer y. Sendo x a distribuição de probabilidade da saída de C, decidir entre a distância positiva, a distância entre x e u, é menor que 1 sobre n, e a distância negativa, a distância entre x e u, é maior que 1 menos 1 sobre n, prometido que vale um dos casos. Isso significa, por exemplo, que para 3 bits, a probabilidade de ocorrer as 4 primeiras strings é maior ou igual de ocorrer as últimas 4. Podemos ver que a probabilidade do primeiro bit ser igual a 0 será sempre maior ou igual à probabilidade do primeiro bit ser igual a 1. Mostramos no nosso trabalho que é possível resolver BSDU escolhendo um dos bits de saída e estimando a probabilidade desse bit usando o algoritmo quântico. Essa mesma estratégia não parece funcionar usando o algoritmo clássico. Vamos agora dar uma introdução bem rápida sobre computação quântica. No lugar de trabalharmos com bits, trabalhamos com qubits. Um qubit pode ser representado por uma matriz coluna de dois números complexos, de modo que a soma do módulo ao quadrado de ambos seja igual a 1. Costuma-se usar a notação de Dirac, em que o qubit é a soma α0, ket 0, mais α1, ket 1. O ket 0, ou podemos também dizer o estado 0, pode ser representado pela matriz coluna 1, 0. Generalizando, n qubits podem ser representados pela combinação linear de 2an estados linearmente independentes, em que a soma dos quadrados dos módulos dos coeficientes lineares é 1. Podemos também dizer que os 2an estados estão em sobreposição, e chamamos os coeficientes lineares de amplitudes. Temos duas operações na computação quântica, transformações unitárias e medições. As transformações unitárias, ou portas quânticas, determinam o modo como os qubits são transformados. Por exemplo, temos a porta Hadamard, que, dado o estado 0, transforma ele em 1 sobre raiz de 2 vezes estado 0 mais 1 sobre raiz de 2 vezes estado 1. A segunda operação possível é a medição. Dado o estado psi, que é a sobreposição de 2an estados i com amplitudes alfa e, ao se fazer uma medição, o estado psi colapsa no estado i com probabilidade do módulo ao quadrado de αi. Podemos ver como exemplo a medição do estado que vimos no slide anterior. Obtemos o estado 0 com probabilidade meio e 1 com probabilidade meio. Podemos construir agora um circuito quântico que retorna à distribuição uniforme. Aplicamos a porta Hadamard em n qubits, todos inicialmente iguais a 0. Desse modo, obtemos todas as 2an possíveis strings binárias em sobreposição, todas com igual amplitude. No artigo provamos que o problema BSDU está em BQP. BSDU é a restrição do problema SDU, em que a probabilidade de obter as primeiras 2an sobre 2 strings é maior ou igual de obter as últimas strings. Por falta de tempo, não iremos demonstrar aqui, mas, simplificando, a ideia do algoritmo quântico é colocar todos os estados possíveis em sobreposição e usar o estado resultante como entrada de um circuito quântico equivalente ao clássico.
Por último, medimos o primeiro qubit. O algoritmo é simples. A principal parte do trabalho é demonstrar que o algoritmo funciona dentro dos limites de probabilidade impostos pela promessa do problema. Então, apenas relembrando, queremos saber mais sobre a classe NSZK. Nesse trabalho, mostramos uma restrição de um problema completo para NSZK que está em BQP. Para trabalhos futuros, ainda temos a pergunta em aberto. Será que conseguimos provar que NSZK está contido em CoQMA?